Aí você citou da artrite reumatoide, para quem não sabe, a artrite reumatoide é uma doença autoimune, então o nosso corpo, ele fabrica anticorpo, geralmente quando a gente tem uma infecção, um resfriado, uma gripe, o vírus entra no nosso corpo e nosso organismo vai lá e fabrica aquele anticorpo, e ele fica no nosso sangue o anticorpo, e aí a partir do momento que tem uma nova invasão daquele vírus, ele já não se manifesta mais porque os anticorpos eles vão lá, neutralizam, e a gente consegue eliminar ele logo. E não se sabe o porquê, ou talvez a doutora consiga me ajudar, mas acaba fabricando anticorpo contra a nossa própria articulação, então é uma doença autoimune. Em paralelo, a gente tem uma doença chamada esclerose múltipla, que fabrica anticorpos contra a baía de mielina e ela afeta o nosso cérebro. Então são doenças autoimunes. E eu tenho visto, assim, infelizmente, às vezes eu faço diagnóstico de artrite reumatoide de pacientes que já passaram outros colegas ortopedistas e acabaram caindo no consultório. Uhum. O que acontece quando o paciente tem essa doença e não é vista, e está sendo tratado só como artrose, uma condromalácia? Uhum. Às vezes fala, essa dor é assim mesmo, convive com isso. Então, se essa artrite reumatoide ela não é diagnosticada precocemente, ela pode gerar degeneração e deformidade nessa articulação no decorrer de meses ou anos. Uhum. Diferente da artrose, que tem uma evolução mais lenta e até há uma degradação de cartilagem, não há tanta deformidade e numa velocidade tão alta como, por exemplo, o paciente com artrite reumatoide pode ter. Então, por isso que hoje é muito importante a gente fazer a detecção precoce, até porque é um paciente jovem. Inclusive, vale ressaltar que crianças podem ter essas artrites autoimunes também, não é exclusivamente da população adulta, né? Crianças, 6 meses, 1 ano, 2 anos de idade, podem, infelizmente, ter essa desregulação. É uma desregulação do sistema imunológico diante do meio ambiente. Isso é geneticamente determinado, então é multifatorial, gerando esse processo inflamatório. Tem uma confusão muito grande, talvez no seu consultório também, sobre o nome artrite e artrose. Uhum. Né? Os pacientes, eu não Sim, sei, eu sim. não sei se eu tenho artrite, se eu tenho Aham, artrose. sim. Então, primeiro, gente, é importante dizer que o nome artrite, o nome isolado, ele só quer dizer para um médico que o paciente tem articulação inflamada, que ela está inchada, que ela está quente, que ela está com derrame. Só que tem algumas doenças que usam o nome artrite, como, por exemplo, artrite reumatoide. Artrite reativa, que é isso, aí eu estou me referindo a uma determinada doença que dá artrite. Artrose é o nome que a gente dá quando a articulação está estragada, já tem uma degeneração, que é a doença primária artrose, que é a doença do envelhecimento, mas o paciente jovem que teve, por exemplo, um acidente de carro, machucou o joelho, machucou a articulação e desgasta precocemente essa articulação, ele também tem uma artrose, só que a gente chama de artrose secundária a um trauma, né? Então é Sim. bom diferenciar essas duas Sim. situações. E uma pessoa, você está falando da criança com artrite reumatoide juvenil, infantil, que pode ser confundida com a dor de crescimento. Como é que seria uma diferença dessa doença para uma criança ter uma dor de crescimento, por exemplo? Então, isso é tão importante que hoje existem reumatologistas pediátricos, né? Então, assim, eu só trabalho com a população adulta, mas o reumatologista pediátrico ou o próprio pediatra, ele tem condições de distinguir a dor de crescimento. Ela, em geral, é uma dor difusa, vaga, localizada em ossos longos, às vezes aparece à noite, não tem nenhum sinal inflamatório associado. Já o reumatismo da infância, ele pode afetar, em princípio, qualquer articulação, tem várias formas e subformas, pode afetar a coluna, o pacientinho, a criança vai ter uma articulação inchada, dolorida, o processo é arrastado, e tem que tratar e diagnosticar rápido, porque esse indivíduo está em fase de crescimento. Se essa articulação ela for inflamada, essa Não criança cresce. não cresce. Aham. Aquela articulação, a cartilagem de crescimento dela pode se degradar. Uhum. Então, o diagnóstico tem que ser feito precocemente.